Boa noite, amigos queridos. Boa noite, Edivaldo, meu Boa querido noite, Edson. Boa amigo. noite a todos que estão conosco. Olha só, estamos nós Vamos novamente. aí. Novamente, que alegria nos reunirmos aqui. Mais uma noite de estudos do curso Mediunidade Sem Preconceito, transmitido aqui direto de Curitiba, né, Edivaldo? Isso. Felizmente, nós hoje nas nossas casas, porque Curitiba tá frio e chuva. Frio e muita chuva em Curitiba hoje. Então, hoje a gente está mais tranquilo, mais acomodado, pelo menos bem agasalhado, e mais uma vez reunidos aqui pelo canal do YouTube e do Facebook da União Espíritas Caminheiros do Bem. 2 de junho, né, Edivaldo? Já 2 estamos de no meio junho. do ano. Já chegamos no meio do ano, Edson. Como passa o tempo, né? Olha só, meio do ano, nosso quinto estudo desse ano, quinto encontro, e a partir de agora a contagem regressiva, porque faltam 6 para a gente encerrar o curso esse ano. Exatamente. Já estamos chegando na reta, olhando, né, já para o final do curso. Reta final, pegar o diploma. Que legal, meu amigo. Mas e daí, né? Como é que você está? Como é que passou a semana? Preparado aí? Preparou bem a voz para 1h30, 2 horas de estudo sobre fluidoterapia ainda, né, Edivaldo? É, Ainda sobre radiação hoje. Sobre irradiação, olha radiação. só. Com toda essa friagem, essa umidade que a gente tem que se cuidar, né? Que senão a voz falha daí, né? É Tem verdade, que cuidar bastante para não pegar frio aí. tá certo. Vamos dar boa noite aqui para os nossos queridos que já estão aqui, Claro. que coloquem também de onde estão, como é que está Isso, lá, né? Se está chovendo, se está frio, se está calor. isso é Bora. importante, que coloquem, assim, dando a saudação, né? Sejam bem-vindos todos, né? A saudação de boa noite, mas coloquem de onde que vocês estão, para a gente, né, saber para onde nós estamos chegando, até onde estamos chegando com todo mundo aí. Verdade, ó, já estamos aqui com em torno de 30 pessoas que estão chegando. Agora são 23, né? 20 horas e 3 minutos. Vamos ver aqui, ó. Hoje o primeiro a marcar presença foi o nosso querido Carlos, O né? E Carlos, olha aí. hoje está ele e todo o grupo que estuda a obra de Leon Denis também às quintas-feiras. Então, boa noite, Carlos. Boa noite a todos os colegas de estudo do grupo que ele facilita às quintas-feiras, que estuda a obra de Leon Denis. Então, E como sejam. sempre, né, agradecer o Carlos que abre mão dessa quinta-feira para que nós estejamos aqui, né? Muito É grato, verdade, Carlos. é verdade. Também já a dona Miriam e o Divonzir. Boa noite, dona Miriam. Boa noite, Boa Divonzir. noite, Divonzir. Maria Helena de Guaratuba, olha aí, Guaratuba, Edvaldo. olha aí. Estamos aí, né? Sempre com os nossos irmãos do litoral de Guaratuba, a Ângela aqui de Ângela de Matinhos, ó. Tudo bem, Matinhos. Ângela? Nosso amigo Guilherme, com a Adriana, lá de Contagem, em Minas Gerais. Um abraço para vocês aí. A Catita, né? A Catita E do pertinho, Caminheiros, nossa Pinheiros. amiga. A Áurea Áurea. também conosco. Ariane, conosco também. Sempre bom, né? Esse pessoal, Ah, nossa, é bom a cadeira gente ver. cativa conosco. É verdade. A Elisa de Canoinhas, olha aí, Santa Canoinhas, Catarina. Elisa. Cidade muito bonita, eu gosto sempre de ir lá. A Lila, minha prima, lá de Papanduva, Santa Catarina. Uma boa noite, Lila. A Luciana conosco também, olha, Edson. A Eleuze, Luciana, Deuse, olha a Elizabeth, Elizabeth conosco também, ó. quem mais? Gisela. O Pedro também já está conosco. A Leia também. Leia, Boa nossa noite. grande Leia. Um abraço para você, Leia. A A Lila, de Lila hoje está em Ponta Ponta Grossa. Grossa. Hoje ela está lá na casa da irmã dela, da Ivete, e cuidando da nossa tia, que está lá em tratamento médico em Ponta Grossa. Ó, Legal. Mitzi. Oi, Mitzi. Mitzi de Matinhos. E de Matinhos, né? A Sandra, chefe A Sandra Sandra conosco também já está também. conosco. Quem mais vamos ver aqui? O O Júlio. Júlio, boa
noite, lá em Guaratuba. Com chuva em Guaratuba também, olha. E quem mais se identificou? A Joana. Boa noite. Então, nosso boa noite a todos. Ó, já correu aqui, já correu. Chegou também a Berenice, lá da Capo. Sempre conosco também o pessoal do Capo. Também, o pessoal do Capo. Então é isso, Edivaldo. Vamos já. Hoje eu acho que o nosso estudo realmente promete bastante. Vamos falar sobre a irradiação, então, que estejamos muito receptivos, todos nós, para poder receber não só esse ensinamento, né, Edivaldo, mas também para receber essa energia gostosa que a espiritualidade amiga disponibiliza para nós nesses momentos. Inclusive, vamos falar disso, né? De que quando a gente se prepara também energeticamente em casa, a espiritualidade que nos acompanha, o que nos atende, vai nos encontrar, né, de uma forma que eles vão ter mais facilidade de nos atender, nos ajudar. A gente vai falar disso na radiação. Que legal. Meu querido, então, para que a gente já possa entrar nos nossos estudos, vamos fazer a nossa prece para a gente já ir se aclimatando, sintonizando no mesmo nível energético e nos preparando para o nosso estudo. Então, vamos convidar esse grupo de amigos, de corações amorosos, que todas as primeiras quintas-feiras do mês estão conosco, estudando, vibrando por esse estudo, que possamos realmente ter uma noite de muitas bênçãos, de muita harmonia, que estejamos receptivos, cada um de nós, em nossas casas, para podermos absorver tudo que o plano espiritual amigo amorosamente nos envia, nos cobre desses fluidos espirituais, para que possamos realmente ter uma noite de bastante aprendizado. Então, agradecer muito por esta oportunidade que nos é concedida, por Deus, esse Pai bom, justo e amoroso, nos possibilitar esse encontro e que desse encontro possamos também emanar boas energias, bons fluidos, que possamos cada um de nós compartilhar dos nossos fluidos em prol de todos os nossos irmãos, os desencarnados, os encarnados, em especial aqueles que passam por maiores provações, até por certas dores, que possam receber nessa noite chuvosa, fria, mas calorosa, energeticamente harmoniosa, que todos esses fluidos que a nós são endereçados, também possamos compartilhar com todos os nossos irmãos, sejam aqueles que se encontram na rua, sejam aqueles irmãos que se encontram em hospitais, em presídios, sejam aqueles irmãos que às vezes não têm nem mesmo um familiar ao seu lado, mas que possam receber de nós essa energia de amor, de paz, de esperança, de fé, de confiança em dias melhores. Que a nossa noite possa ser coberta de bênçãos. Que assim seja. Vamos fazer muito calor humano aqui, né? Muito calor humano. Vamos espantar o frio. Vamos ver aqui quem mais chegou com a gente. Depois da Berenice, o Ademir também. Boa noite, Ademir, lá do Caminheiros. Seja bem-vindo. Também o Abram, do bairro Fazendinha. Muito frio e chuva, olha só. A Marília do Carmo, seja bem-vinda. A Jocely, lá do Semeador. Verdade, né? Do Cajuru. Olha, Janine. Olha a filhota já está com a gente. Seja bem-vinda, Janine. Saudades. Com certeza, a Janine nos assistindo. A Aurora está nos ouvindo também, né? A Aurora também está com a gente. A Elizabeth também, seja bem-vinda. E é isso, meus queridos. Eu já vou passar aqui a palavra para o nosso querido Edivaldo, para que ele possa dar início
Eu vou ficar aqui na retaguarda, Edivaldo. Se quer falar alguma coisa, fica à vontade. Eu queria só lembrar, né, que aqui é um estudo, não é palestra. À medida que vocês for tendo alguma dúvida, faça uma pergunta. O Edson, daí, assim que a gente vai dando as pausas entre um tema e outro, o Edson vai colocando a pergunta para nós. E então vamos participando, vamos construindo esse nosso estudo juntos. Olha, Edivaldo, eu estou aqui, ó. Eu estou com o meu caderninho aqui, eu já tenho 35 perguntas para você. Que se não for, às vezes, pergunta, às vezes vocês têm alguma informação que venha complementar, venha nos ajudar. Façam isso também. Contribuam, porque o estudo é de todos nós. Nós estamos aqui, eu, Edson, fazendo essa parte à frente aqui, mas o estudo é de todos nós. Então, colaborem, participem. Estejam conosco o tempo todo. Porque ele fica muito mais dinâmico, né, Edivaldo? Traz, às vezes, uma questão que a gente está passando, você, no caso, às vezes está passando batido, a pessoa, quando fala, acaba despertando uma série. Vamos deixar bem interativo o nosso estudo aí. Exatamente, pessoal. Então, participem. Não esqueçam, se gostarem também, compartilhem esse estudo. Isso é muito importante para que chegue, né, Edivaldo, a mais pessoas. Compartilhe nos grupos espíritas que fazem parte. E se também, gostarem, e também o like. O YouTube comece a colocar nas suas páginas, deixe o like, né? Aquele like lá quanto mais like, daí eles deixam, disponibilizam para outras pessoas assistirem também, né? Tá certo. Olha aqui quem chegou também, esse aqui você conhece, eu acho. Vamos ver. Conheço, o Elcio, meu irmão, meu mano, que mora em Pissarra. Um grande abraço para você, Elcio. O Elcio está na boa, lá, só na praia, camisinha regata, né? Nem parece que conhece o frio de Curitiba. Ele fugiu do frio de Curitiba, agora mora lá, né? Legal também, já está com a gente aqui a Maria de Fátima, provavelmente, né, pela abreviatura. Gente, então vamos lá, vamos passar a palavra para o Edivaldo, fica com você, meu querido, qualquer dúvida eu estou aqui, tá certo? E à medida que as pessoas comentem, tragam perguntas, olha, o Elcio está dizendo que está frio lá em Pissarra. Opa! Olha só. Não tanto quanto aqui, com certeza. Mas faz frio também na praia, né? É verdade. E daí eu coloco as perguntas nos intervalos, né, Edivaldo, como é de costume. Então a palavra é tua, meu amigo. Então tá bom, ótimo. Vamos a um estudo muito importante hoje, que é sobre irradiação. 2 de junho, né, na nossa programação ali está ali, estudo hoje sobre a fluidoterapia, que vai tratar da irradiação. É uma das fluidoterapias que a doutrina espírita nos disponibiliza para os tratamentos necessários e a ajuda espiritual que necessitamos. Lembrando, deixando o convite já para o dia 7 de julho, nós vamos falar sobre o atendimento fraterno, que é mais uma atividade de apoio, uma fluidoterapia também, que a Casa Espírita disponibiliza para as pessoas irem até a Casa Espírita, conversarem, trazerem as suas necessidades e receberem uma orientação à luz da doutrina espírita de como procederem com os problemas que estão enfrentando. Dia 7 de julho, deixamos já o convite para vocês estarem conosco nesse nosso estudo sobre atendimento fraterno. Hoje, então, sobre irradiação. Vamos lá, então. Aula nossa número 22, estudo de hoje, então, irradiação. Vamos lá. Nossos principais livros consultados. Eu coloco principais porque a gente sempre pega, às vezes, um pedaço daqui e dali, vai juntando, formando o nosso estudo, mas os principais, onde tem mais material, são estes que estão aí na tela, né? Para que nós consigamos entender a fonte, a origem desses nossos estudos. Vamos lá. O que vem a ser a irradiação? Por que é necessário ter a irradiação? Nós já falamos do passe, falamos da água fluidificada, que são fluidoterapias que a Casa Espírita oferece. Mas nem sempre é possível a pessoa que está necessitada, um enfermo, ir à Casa Espírita para receber um passe. Então, em razão disso, né, e em razão também de muitos outros impedimentos de deslocamentos, a pessoa está acamada, está hospitalizada,
E aí a pessoa não pode ir até a casa espírita receber a fluidoterapia através do passe, da água fluidificada, que é dado durante o passe, ou mesmo tenha dificuldade, né, de levar ou pedir para alguém levar a água para fluidificar. Então, a irradiação é uma terapia que vem a preencher essa lacuna das pessoas que não podem ir até a casa espírita. Então, nessa situação, um familiar, um amigo que frequenta a casa espírita vai incluir o nome, né, desta pessoa, vai incluir ou solicitar a inclusão do nome, vamos chamar de paciente, da pessoa que está necessitando da ajuda, numa lista que a casa espírita tem. Às vezes ela deixa uma lista, né, onde é feita a irradiação, as pessoas vão lá e colocam o nome. Muitas casas espíritas também têm uma espécie de ficha, colocam numa ficha. Enfim, vai à casa espírita e coloca o nome desta pessoa para receber essa irradiação. A irradiação, tem algumas pessoas que chamam de irradiação fraterna, irradiação mental. Aí o nome que vem complementar não importa. O importante é que a irradiação, a gente vai ver o que é, o significado, a mecânica dela, é uma atividade em que a casa espírita oferece como um apoio, uma ajuda, assim como já o passe, a água fluidificada, as preces, que a gente já viu. Então, também tem a irradiação. Então, é para aquelas pessoas que não têm condições de estar presente na casa espírita, naquele momento, né? Próxima. Então, a radiação, como atividade espírita, o que ela é? É a emissão de ideias, sentimentos, emoções e imagens que a gente controla pelo pensamento e pela vontade e transmite à pessoa que está à distância. Então, em princípio, a definição seria você transmitir sentimentos, emoções e pensamentos e vontade de ajudar em direção à pessoa que está distante. Próxima. Aqui tem uma imagem mais ampliada. Então, a pessoa, né, que vai fazer radiação, a gente vai ver que existem alguns modos de fazer radiação. A gente está colocando aqui o modo em que o médium ele vai se concentrar na pessoa que está à distância e irradiar seus pensamentos, sua vontade de querer que aquela pessoa melhore, né? Projetando então, seus pensamentos e sentimentos em favor dessa pessoa, para que essa pessoa seja ajudada pela espiritualidade e receba as nossas energias vitais. Bom, eu gosto sempre de definições. Então, no próximo slide, a gente vai ver a definição. Qual é o significado de irradiação? Puxa para nós, Laerte, o próximo. Isso. Então, buscando o dicionário da língua portuguesa, irradiação significa, ela vem do latim, irradiare, que é irradiar, mais ação, ou seja, você fazer a ação de irradiar alguma coisa. E no caso da doutrina espírita, é o ato ou efeito de emitir de si pensamentos e sentimentos em forma de energias vibratórias. Entre as várias definições de radiação que tem no dicionário, uma delas tem a ver com o que a gente faz na casa espírita, que é o ato ou efeito de emitir de si, da própria pessoa, pensamentos e sentimentos em forma de energias vibratórias para uma pessoa do qual é o foco que a gente está lá irradiando para ela. Próxima. Neste livro, Atendimento Espiritual pelo Passe, que é publicado pela Federação Espírita Brasileira, no capítulo 4.6, ele fala de irradiações mentais e diz o que é. Então, ele diz assim, que todos os pensamentos e sentimentos são propagados através de ondas vibratórias. A gente vai estudar um pouquinho sobre isso à frente. Mas todos os nossos pensamentos e sentimentos, eles formam energia. Toda vez que eu estou pensando ou que estou tendo um sentimento, eu gero uma energia. E essa energia se propaga, ela vai saindo de nós, se distanciando, através de ondas vibratórias. E diz que todos nós, encarnados ou desencarnados, temos essa capacidade de expandir nossas energias mentais em benefício das outras pessoas. Por que encarnados e desencarnados?
Porque quando nós estamos encarnados ou desencarnados, nós continuamos pensando e sentindo. Encarnado ou desencarnado, o pensamento e o sentimento funcionam. Então, como ele tem a ver com pensamento e sentimento, não importa estarmos encarnados ou desencarnados. Todos nós temos a capacidade de expandir essas energias mentais em favor de outras pessoas. Então, nesse sentido, os nossos pensamentos e sentimentos podem ser irradiados a longas distâncias, em qualquer plano da vida. Nós podemos irradiar para pessoas encarnadas ou desencarnadas. Todas vão receber as nossas vibrações mentais, né? E sentimentais também. Bom, vamos falar sobre isso, então, próxima. Vamos falar do padrão vibratório, para que a gente entenda como funciona essa questão dos pensamentos. Próxima. Opa! O Carlos tem uma pergunta, vamos lá. Para receber as benesses energéticas da radiação, é preciso participar de grupos, passar nomes, informar doenças, pagar taxas, ou apenas manter-se em prece no mesmo horário em que o grupo se reúne? Bom, vamos responder ao Carlos, então. A irradiação, primeiro, eu vou começar pela... Né, você precisa pagar para irradiar. Não precisa pagar nada, não existem taxas. Basta trazer o nome. A pessoa não precisa estar participando da casa espírita. Se a pessoa participa e conhece e está impedida de ir e pede a irradiação, sem problema nenhum. Mas se é alguém que não tem nada a ver com a doutrina espírita e você quer ajudar, também vai funcionar. Então, você não precisa participar de grupos ou estar na casa espírita para receber as benesses da irradiação. Agora, é necessário que o nome da pessoa seja colocado nesta lista ou nessas fichas, para que, a gente vai falar a importância disso à frente, para que seja feito a busca através das vibrações, das energias da pessoa, para que essa ajuda chegue até a pessoa. Então, é importante ter o nome desta pessoa. Informar a doença é uma coisa secundária. A gente vai ver depois quais são as informações necessárias para que a irradiação chegue até a pessoa. Mas o importante, não paga nada. Basta que a pessoa, alguém que queira ajudar, se interesse e coloque o nome da pessoa para receber, mas aí vem a outra parte que o Carlos colocou. É importante que a pessoa, naquele horário que está sendo feita a irradiação, ela esteja receptiva, ela vai receber mais. Claro que, se ela não estiver receptiva, ela vai receber também, mas aí vai depender da condição, o quanto ela vai receber, né, os espíritos vão conseguir passar para ela dessa energia. Mas tudo isso a gente vai comentar logo à frente. Pode ficar tranquilo, Carlos. Vamos completar mais essas tuas questões aí. A Lila perguntando para nós, e na hora que fazemos o Evangelho no Lar, não seria um momento propício para fazer irradiação? Também é. Então, nós podemos fazer irradiação dentro da casa espírita, também, a hora que está fazendo o Evangelho no Lar. Claro que você estará fazendo para ajudar pessoas que estão com uma necessidade de enfermidade, um auxílio. Se é por uma questão de ajuda espiritual, se a pessoa está totalmente desequilibrada, está revoltada, aí há de se ter um cuidado em fazer o Evangelho no Lar, porque nós podemos atrair para a nossa casa espíritos que não estão em condições de serem trabalhados e auxiliados dentro da nossa casa espírita, dentro do nosso lar, e sim na casa espírita. Então, a irradiação dentro do Evangelho no Lar, ela deve ser feita mais para pessoas que têm necessidades. Mas pode ser feito sim. Bom, seguindo então, vamos falar do padrão vibratório. O que é padrão vibratório? Como é que a gente entende isso? Vamos lá. Vamos falar primeiro, próximo, Edson. O que é irradiação? Como é que ela funciona? Então, a irradiação, ela é a projeção do nosso pensamento e do nosso sentimento. É a projeção em forma de ondas vibratórias, que toda vez que eu estou pensando e estou sentindo, eu crio uma energia.
Essas ondas vibratórias são energias, é a forma que o pensamento e o sentimento estão sendo propagados em direção de outra pessoa. Então, irradiação é a projeção de pensamento e sentimentos que nós estamos conseguindo exteriorizar, enviar de nós para outra pessoa, para outra situação. Vamos lembrar, então, cada cérebro, toda pessoa, né, pode produzir vibrações de alta e baixa frequência. Opa, entrou mais uma situação agora aí. Nós emitimos, né, vibrações de pensamento e de sentimento, mas essas vibrações podem ser de alta ou baixa frequência, de acordo com o tipo de pensamento emitido. O que vem a ser alta ou baixa frequência? Isso, né, a gente já vai explicar sobre essa situação. Eu só queria confirmar isso que estamos falando no próximo slide. Próximo, Edson. Nós encontramos no livro Mecanismos da Mediunidade, que é um livro muito importante da série de André Luiz, lá no capítulo 4, onde ele trata de pensamento das criaturas. E ele diz lá para nós que o pensamento ou fluxo energético se graduam nos mais diversos tipos de onda. Que os nossos pensamentos, eles ficam graduados em diversos tipos de onda. E a gente vai explicar logo na sequência que essa graduação, ela tem a ver com o pensamento bom, pensamento positivo, ou pensamento negativo, um pensamento ruim. Essas graduações acontecem. Então, o André Luiz confirmando para nós isso. E ele fala que passando, então, pelas oscilações curtas, médias e longas. Então, quando a gente está falando em vibrações, já entra a distância em que uma onda está longe da outra, na vibração. Né? Eu vou, já na sequência ali, eu vou explicando melhor isso. Então, vamos para o próximo slide, que a gente já vai entender melhor. Olha aqui, ó. O amor vibra em alta frequência, que é entendido alta frequência como ondas curtas. A distância entre uma onda e outra é menor. Então, quanto menor a onda, mais alta é a frequência. Então, quando eu estou vibrando amor, as frequências, então, ficam muito próximas uma da outra. As frequências ondulatórias ficam muito próximas uma da outra. Já o ódio vibra em baixa frequência, né? Que são ondas longas. Então, quando eu tenho uma frequência baixa, a distância entre as ondas ela tem um espaço maior. E eu chamo, então, de ondas longas. Então, esses dois exemplos que está aí nos slides, mostram como é que é essa questão de frequências. Então, juntando tudo que a gente já viu até agora, que todo o nosso pensamento e sentimento, eles são projetados de nós em forma de ondas, mas que essas ondas podem estar em frequências, então, diferentes, alta ou baixa, né? Curta ou longa, conforme a gente está vendo nesses slides ali. Próximo slide, vamos pegar mais alguns exemplos. Então, quanto mais elevado são os pensamentos e os sentimentos, mais alta é a frequência, ou seja, mais alta a frequência e as ondas são curtas, mais pertinho uma onda da outra fica. Então, cada vez que eu tenho pensamento melhor, assim, eu fico nessa frequência. E é nessa frequência que se encontram os espíritos mais elevados. Os pensamentos, sendo iguais, eles se combinam. Por outro lado, a baixas frequências, tudo que seja contrário ao amor, como ressentimento, ódio, raiva, mágoa, tristeza, egoísmo. Então, a frequência se torna mais baixa e o espaçamento entre as ondas se torna maior. Então, e nesse caso, a frequência é baixa com ondas longas. Isso são termos técnicos só para vocês entenderem a diferença entre um e outro, para vocês verem que como que eu consigo ter um pensamento mais elevado? Melhorando a qualidade dos meus pensamentos e sentimentos. Isso é material, isso é física, isso é palpável. Então, as pessoas às vezes ficam, como é que eu consigo sintonizar com o espírito mais elevado? Por que eu fico sintonizado com espíritos mais inferiores? Porque
os teus pensamentos e os teus sentimentos é que fazem com que haja essas vinculações. Então, quando eu estou pensando, eu estou emitindo vibrações. Então, fisicamente, eu consigo explicar, quando eu falo física, é na física, na ciência física. Eu consigo explicar nessas frequências de ondas diferentes, como que eu sintonizo com um espírito melhor ou um pior. Se eu melhorar, se eu deixar minha frequência mais alta, que aí melhorando a qualidade dos meus pensamentos e sentimentos, eu vou sintonizar com espíritos bons. E nesse caso, se a minha frequência está mais alta, que eu estou tendo frequências de pensamentos mais elevados, é impossível um espírito em estado inferior influenciar meu pensamento. Por quê? Porque nós estamos em frequência diferente. Então, frequências diferentes se repelem, frequências iguais se atraem. Ok? Próxima. Por isso, então, nós devemos nos manter com os pensamentos elevados, para que nós possamos sintonizar com as faixas espirituais aonde se encontram os espíritos mais elevados. Aqui eu estou dando um exemplo, então, a pessoa está tendo ali um pensamento com alta frequência de pensamentos onde as ondas são curtas. Então, ele está atingindo a faixa onde estão os espíritos bons. Mas nós temos uma faixa onde tem espíritos neutros, espíritos indiferentes, e tem os espíritos maus, espíritos inferiores ainda. Então, cada um de nós sintoniza com a frequência mental de acordo com o tipo do nosso pensamento. Acho que ficou claro isso, né? Bom, próximo slide. Agora vamos falar do padrão vibratório. Então, quando nós oramos, durante a irradiação, nós saímos do nosso padrão vibratório e atingimos níveis de vibrações superiores. O que é padrão vibratório? Então, todos nós temos pensamentos que geram vibrações, sentimentos que geram vibrações, ondas vibratórias. Então, existe um padrão, mais ou menos, onde a gente fica a maior parte do tempo com os nossos pensamentos. Eu coloquei alguns valores hipotéticos, esses valores que estão ali são todos hipotéticos, é só para a gente ter ideia. Eu coloquei que varia de 1.000 vibrações por segundo a 7.000 vibrações por segundo, aonde 1.000, 2.000, 3.000 vibrações, onde se encontram as faixas dos espíritos sofredores, malévolos, perturbadores. 4.000 seria onde estão as pessoas esforçadas, imperfeitas, mas esforçadas, tentando melhorar. E acima de 4.000 vibrações por segundo, onde se encontram os espíritos já em estados melhores, onde tem espíritos prudentes, auxiliares, espíritos instrutores, sábios, iluminados. Então, se o nosso padrão vibratório é 4.000, numa hora que eu estou magoado, com raiva, eu abaixo a minha vibração abaixo de 4.000 e entro em sintonia com esses outros espíritos mais inferiores. Porém, se eu estou procurando melhorar meus pensamentos no momento de uma prece, por exemplo, por isso que a gente diz, vamos elevar nossos pensamentos, para que nós busque um padrão vibratório, uma vibração, né, oscilatória ali maior, mais alta do qual nós nos encontramos. Então, padrão vibratório é a faixa onde permanecemos a maior parte do tempo. Mas nós podemos, durante uma prece, por exemplo, elevar a nossa vibração além do nosso padrão. E aonde a gente vai atingir níveis onde se encontram os espíritos superiores, os benfeitores espirituais. E aí, nessa prece, durante essa prece, tudo que a gente pedir, então eu vou pedir para ajudar alguém, fazer irradiação para alguém, interceder por alguém. Então, como eu estou numa faixa mais elevada mentalmente, eu consigo fazer esse pedido para espíritos benfeitores, que vão atender, vão ver a minha necessidade e buscar me ajudar. Ok? Então, isso é padrão vibratório. Então, vamos, a partir de agora, falar da mecânica da irradiação, já que a gente entendeu como é que é a questão dos pensamentos, né? Então, como é que funciona uma irradiação? Vamos lá. Então, a pessoa que irradia,
que vai fazer radiação deve inicialmente se concentrar, isolar-se, né? Deixar as coisas que não têm nada a ver com aquele momento de lado. Então, ele vai se concentrar. O foco agora é ajudar. Então, ela vai daí fazer uma oração em seguida. E depois, pela sua vontade de querer ajudar, de querer fazer alguma coisa por alguém, ela vai focalizar a pessoa de sua irradiação, para quem ela quer irradiar, e vai começar a transmitir os seus sentimentos. O que ela deseja? Que aquela pessoa tenha paz, que ela receba um conforto espiritual, tenha um bem-estar, né? Que ganhe coragem, força, saúde, equilíbrio, paciência, e aí, né? Aí nós vamos fazendo isso. Então, como é que funciona? Primeiro passo, a pessoa deve concentrar-se naquele objetivo, fazer a oração e direcionar os seus sentimentos, né? A sua vontade de auxiliar aquela outra pessoa, que é o foco, né? Da ajuda. Próxima. Então, recolhido, daí a pessoa em prece, aquele homem de boa vontade começa a projetar os seus pensamentos, os seus sentimentos em direção a alguém. E nessas vibrações de sentimento e de pensamento, agrega-se isso, junta-se a essas vibrações fluidos vitais. Então, essas projeções mentais vão ficar carregadas de fluidos vitais, que nós encarnados é o que temos para enviar, junto com o nosso desejo, a nossa vontade que aquela pessoa melhore, né? Então, fluidos vitais vai também junto, agregado à vontade, né? Às vibrações de pensamento e sentimentos em direção ao paciente. Próxima. Então, os médios ali concentrados, firmemente na mentalização do paciente, então, a fim de que ele receba os seus fluidos vitais e também aquela vontade de ajudar, aí os benfeitores vão nos ouvir e aí vão em direção a esse paciente. Então, esses benfeitores vão utilizar-se desses fluidos vitais que nós estamos enviando para ele, em direção ao paciente, e vai agora juntar aos nossos fluidos vitais os fluidos medicamentosos que eles vão trazer, que a espiritualidade traz, em benefício do paciente. Então, veja como é a mecânica, né? A pessoa se concentra, começa a desejar para essa pessoa que ela tenha, né, bastante paz, bastante harmonia, bastante coragem, equilíbrio. Esse é o nosso desejo. Aí a espiritualidade vai ver qual o medicamento que essa pessoa pode receber para ter esses benefícios. E vai trazer esses medicamentos que vão causar, então, paz, conforto, coragem, saúde, equilíbrio, paciência nessa pessoa. Juntam aos fluidos vitais que nós estamos emitindo também, e aí começa o processo de tratamento desta pessoa que está à distância. Juntando já aquela pergunta que o Carlos falou, maior será o benefício se o paciente estiver em estado receptivo. Maior vai ser, né? Aquele benefício que a pessoa vai receber vai ser muito maior se ela estiver em estado receptivo. Então, ela vai receber 100% daquela ajuda. Se ela não tiver receptivo, depende da situação, vai começar a cair. Ela recebe 80%, 60%, 40% daquela ajuda, mas vai receber. Sempre uma parcela da ajuda vai receber. Mas se ela estiver em estado receptivo, ela vai receber tudo que estiver à disposição para ela naquele momento. Vamos falar mais disso à frente, ok? Então, na irradiação, a gente pode perceber que o maior trabalho compete aos espíritos especializados. Porque são eles que vão até onde o paciente está. São eles que vão fazer o tratamento. São eles que vão aproveitar os nossos fluidos vitais para somar aos fluidos medicamentosos. São eles que vão ver qual é o medicamento necessário para aquele paciente.
Então, o maior trabalho na irradiação compete aos espíritos especializados. Aos médios, apenas concentrar-se firmemente na mentalização do paciente, a fim de que os seus fluidos vitais sejam utilizados pelos benfeitores. Ok? Bom, essa é a mecânica de uma forma geral. Mas dentro dessa mecânica tem algumas coisas importantes. Por exemplo, a questão do pedido, a energia do pedido. Isso é uma coisa muito importante na mecânica da irradiação. Vamos ver o que é isso. Próxima. Então, o ideal, para que essa energia do pedido funcione, o ideal é que a própria pessoa interessada em ajudar registre, né, o nome daquela pessoa que ela quer ajudar, registre lá na ficha, na lista de irradiação. Então, que a própria pessoa interessada em ajudar registre ou dicte o nome e o endereço do necessitado, pois ela conhece e sabe o que este precisa. Fazendo isso, essa energia dessa pessoa que está fazendo o pedido vai impregnar-se naquele nome. Aquele nome que está sendo escrito vai ficar impregnado de uma energia. E aí, esse nome, ele, quando feito a leitura pela espiritualidade, ou pelos próprios médiuns nas atividades específicas para a irradiação, este nome vai já conter toda a ficha do que a pessoa precisa. Por quê? Porque quando alguém está escrevendo o nome de alguém e mentaliza essa pessoa, porque ninguém consegue escrever o nome de alguém sem pensar naquela pessoa. Tente você fazer isso. Escreva o nome de alguém. E você vai ver que na hora que você está escrevendo, você pensa naquela pessoa. Por isso, o ideal é que a pessoa que está interessada em ajudar, ela registre ou ela dite, porque na hora que ela está ditando o nome, também ela está pensando. Na hora de falar no nome de alguém, nós sempre pensamos em alguém. Né? Nós pensamos naquela pessoa. Então, quando está sendo feito o registro desse nome, mas alguém interessado conhece essa pessoa e sabe o que ela precisa, tudo isso vai ficar gravado energeticamente naquele nome. Ok? Próximo. Então, todas as nossas atitudes, tudo que a gente faz reflete, né? Todas as nossas disposições mentais e emocionais são refletidas através da energia que a gente está emitindo naquele momento. Então, quando escrevemos ou ditamos para que seja escrito o nome daquele paciente, daquele necessitado, nós estamos impregnando uma energia junto. Por isso, se eu quero ajudar alguém, eu coloco energia de amor, energia realmente de querer ajudar. Porque se alguém diz assim, coloca o nome de fulano lá na casa espírita, e a gente não conhece direito aquela pessoa, aí quando você vai colocar o nome, você não tem referências daquela pessoa. Então, isso dificulta a busca daquela pessoa, como também do que ela realmente precisa. Isso vai dar um trabalho a mais para a espiritualidade. Nós auxiliamos muito se nós já colocar energeticamente, impregnar aquele nome com as energias de que nós queremos ajudar. Por isso é muito importante isso, né? Que a gente não apenas escreva um nome sem ter conhecimento muito do que quer para se livrar daquela situação. Escreva o nome lá. Não, vamos impregnar de amor aquilo, fazer com vontade de querer ajudar. Próxima. Então, isso quer dizer que quando escrevemos ou ditarmos para alguém escrever os nomes de irmãos que necessitam de ajuda, façamos movidos pelo desejo sincero de auxiliar e socorrer. Não com o propósito apenas de se liberar ou se livrar daquela situação. Vamos fazer com desejo de amor, de ajudar. Vejam, isso é muito importante. A gente vai ver na sequência agora a importância disso. Próxima.
vamos falar um pouquinho do endereço vibratório que tem a ver com essa questão de eu colocar sentimento na hora de ajudar lá. Opa! O que temos? Então, Edivaldo, eu vou te trazer aqui, a Áurea colocou uma pergunta que é bem interessante, e eu quero pegar um gancho aqui nessa pergunta da Áurea, né, a respeito do... Se você, porque você está nos falando aqui de uma terapêutica da casa espírita, né? Isso. Na casa espírita, a irradiação, como o passe, como a água fluidificada que você já falou, é uma terapêutica da casa espírita, né? Então ela está perguntando para nós ali, no momento que você vai colocar lá no livro, na ficha que a casa espírita disponibiliza, se tem necessidade de ser separado os desencarnados dos encarnados. Eu vou falar alguma coisa à frente, mas não tem necessidade. Para a espiritualidade, não tem necessidade. Para nós, quando a gente vai ver que tem dois tipos de radiação. A que nós participamos e a que somente a espiritualidade faz. Tem dois tipos. Quando é para atividade em que só a espiritualidade faz, não tem necessidade. Basta que eu escreva o nome. Claro, colocando aquela energia que eu acabei de comentar, já vai estar impregnado ali na energia, porque a hora que eu pensei, eu já estou colocando, essa pessoa desencarnou. Eu quero ajudar ela. Então já vai estar, a ficha toda vai estar no nome ali, impregnado toda a informação daquela pessoa. Você não precisa escrever desencarnado na ficha, encarnado na ficha. Não, né? Isso, um dia tem casa espírita, até vou dar um exemplo no final, depois, tem isso, as pessoas fazem. Mas por que faz isso? Porque muitas vezes aí tem atividades da casa espírita, principalmente nos grupos mediúnicos, onde os médios participam da irradiação. E quando aí para os espíritos que estão participando, não precisaria. Mas como nós queremos doar o nosso fluido vital e vamos doar naquele momento, aí é necessário. Nós, encarnados, nós não conseguimos ler a energia que está ali. Então, nós precisamos o máximo de informações necessárias ali para que nós forme a imagem mental daquela pessoa para poder ajudar. Mas vou comentar disso logo à frente aí. Legal. Aqui também a Luciana, né, ela está nos perguntando a respeito de se nós, ao orarmos diariamente e pensarmos nas pessoas, estamos também fazendo a irradiação. Isso é irradiação. Não deixa de ser. Por quê? Porque nós estamos irradiando dos nossos desejos, da nossa vontade de ajudar alguém. Então, isso pode ser feito, sim. Para que nós consigamos ajudar as pessoas necessitadas. É isso que eu sempre quero falar. Não vamos envolver nas nossas preces diárias ou no nosso evangelho no lar irradiação para uma pessoa que está com obsessão. Isso é uma outra situação que nós vamos falar nas nossas aulas futuras. Mas para aquele que está precisando de ajuda, uma pessoa enferma, nós estamos hoje no momento em que, nossa, quanta enfermidade estão por aí. E nós queremos ajudar de alguma forma. Então, nós podemos, sim, fazer uma corrente de orações em prol de pessoas que estão hospitalizadas, pessoas que estão enfermas, um parente. Então, a gente faz uma corrente de oração para ajudar. Então, isso sim, Luciana, é uma radiação e podemos fazer, sim. Então, porque você ali nas tuas lâminas, você falou até agora mais da irradiação feita na casa espírita, isso, né? Exatamente. Mas nós, terapia da casa espírita. Nós todos somos um veículo e, dependendo da nossa vontade, do nosso pensamento, nós também podemos fazer a irradiação. Claro, mas ela vai diferir daquela feita na casa espírita. A da casa espírita, a gente vai ver que existem equipes de trabalho na casa espírita especializadas para aquela situação. Perfeito. O nosso é um pedido, usando esse exemplo que a Luciana deu, nós estamos fazendo nossas preces diárias, né? Pela manhã ou à noite, ou a qualquer hora que nós acharmos conveniente. Nós vamos fazer um pedido
que vai em direção, né, a uma equipe espiritual que vai receber isso. E de lá eles vão agora vir fazer o atendimento. Vai acontecer essa ajuda? Sim. Nós estamos fazendo uma prece intercessória, que não deixa de ser uma irradiação. Legal. E também vão ter fluidos vitais nossos e fluidos Vão sim, espirituais. sem dúvida. Sempre que nós estamos pedindo em prol de alguém, nós automaticamente também estamos mentalizando essa pessoa e irradiando fluido vital para ela. Perfeito. Que vai ser aproveitado por essa espiritualidade para ajudar. Legal. A irradiação, aqui uma pergunta já minha daí, Edivaldo. A irradiação, ela substitui o passe, no caso, porque é para aquela pessoa que não pode ir até a casa espírita. Porque o passe, na verdade, também é muito semelhante, né? O mecanismo ali, claro, é diferente o mecanismo, mas os fluidos recebidos são também espirituais e fluido vital do médium, né? Que está transmitindo o passe. Então, é semelhante. Nós podemos fazer uma analogia. Hoje em dia até dá para fazer isso. Você fazer uma consulta médica presencial ou uma teleconsulta tem diferença? Entendi. Legal. Presencial você vai ter mais contato, o médico vai medir, vai ter mais informações tuas. Então, você ir na casa espírita tomar um passe, você vai receber de uma forma, por isso se chama transfusão de energia, de forma mais intensa a energia. Na irradiação, você vai receber o atendimento, assim como a teleconsulta? Vai, mas você vai receber de uma forma que vai atender às suas necessidades primordiais. Mas você receberá mais se você for à casa espírita tomar um passe. Legal. Obrigado, meu amigo. Vamos continuar aí. Vamos lá. Vamos entrar a falar do endereço vibratório que tem a ver com essa questão da pessoa colocar o nome também ali com energia, né? Então, naquele momento que é adicionado o nome de alguém para a irradiação, aquele nome vai estar impregnado da energia de quem solicitou a fluidificação. Então, quando você está fazendo essa solicitação, você está impregnando aquele nome de várias informações. E entre as informações, certamente, né, quem deseja ajudar, você estará pensando naquela pessoa. Quando você pensa naquela pessoa, você vai criar, entre aquele nome que está ali, né, colocado na ficha, vamos colocar ficha, ou lista, né? Você vai criar um vínculo entre aquele nome e a pessoa, aonde quer que a pessoa esteja, porque você pensou nela. É como se você tivesse colocado um laço fluídico entre o teu nome e aquela pessoa. Então, isso, quando você pensou na pessoa, você criou automaticamente um endereço vibratório dela. Que, por isso, a espiritualidade, por essa vibração, a espiritualidade vai conseguir achar essa pessoa aonde ela estiver. E aí pode estar encarnada, desencarnada, onde estiver. A espiritualidade vai em busca daquele endereço ali. Então, independe de quem, né, na próxima slide, independe de quem escreveu ou dita, né, o nome, sempre que você está ditando ou escrevendo, você está pensando na pessoa. E como você está pensando, você mentalizou aquela pessoa, você impregnou no nome o endereço vibratório. Você criou o endereço vibratório automaticamente. Próximo slide. Então, os espíritos, quando vão fazer esse atendimento, que vão atuar nesse processo, eles lendo o nome ali, automaticamente eles já sabem o que a pessoa precisa. Eles vão fazer a localização do paciente através desse endereço vibratório e já identificam, porque você, quando pensou na pessoa, você já passou a ideia do que ela precisa. Então, eles já vão encaminhar, inclusive, junto, né? Já vão até o local já com o medicamento necessário que a pessoa precisa. Porque eles já identificaram através da tua energia. Veja como é importante a hora que você vai colocar o nome e escrever. Eu até aconselharia, cada vez que você for colocar o nome, faça uma precezinha rápida ali. Pai, vou pedir por esta pessoa. Interceda para que ela receba aquilo que ela precisa. Pronto. Aí eu coloco o nome.
Eu estou impregnando aquele nome com uma vibração muito intensa de vontade de ajudar. Aí eu vou estar impregnando no nome o que ela precisa e o endereço vibratório dela, porque eu estou pensando nela. Aí a espiritualidade, os irmãos espirituais que vão, os benfeitores, que vão atender essa pessoa, lê o nome ali, já sabe o que ela precisa. Então, aquela equipe espiritual que atua na casa espírita, eles já, lendo o nome que está na ficha ou na lista, eles já têm a informação necessária e vão lá em busca do atendimento que a pessoa está realmente necessitando. Veja a importância disso, né? Próximo. No livro No Rumo ao Mundo da Regeneração, do Divaldo Franco, né, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, no capítulo 12, que ele titula Aprofundando Experiências, tem um exemplo, né, desse endereço vibratório, onde, em determinado trecho, né, dessa página, diz assim: o amigo orou em favor do solicitante. Então, um amigo estava orando para que alguém recebesse aquela ajuda. E nosso mentor pôde captar-lhe a direção em que residia a família necessitada. Ou seja, pegou o endereço vibratório no momento em que ele estava fazendo a oração, pedindo por aquele... o amigo pedindo por outro amigo. Então, o mentor captou-lhe a direção em que residia a família necessitada. Endereço vibratório. Estamos aí numa obra mostrando o que nós, né, comentamos até agora sobre o endereço vibratório, ok? O próximo agora, que é muito importante durante um processo de irradiação, é essa questão da imagem mental. Isso é importante, muito importante. Vamos lá, próxima. Quando a gente for fazer uma irradiação, uma coisa muito importante é que nós devemos criar uma imagem mental de como nós gostaríamos que a pessoa estivesse. Então, a gente vai receber, fulano de tal está no hospital internado. Então, quando a gente for irradiar, vamos imaginar, podemos até imaginar ele no hospital, tal, mas vamos imaginar ele bem, com a saúde. Vamos imaginar como a gente queria que ele tivesse. Se a gente for imaginar, irradiar para uma pessoa revoltada, pedir por uma pessoa revoltada, vamos fazer a irradiação naquele momento. Agora, a hora que a gente está fazendo a irradiação. Fazer a irradiação imaginando, criando a imagem mental da pessoa calma, não revoltada, não agressiva. Então, vamos evitar de pensar na pessoa com o problema que ela apresenta. Então, criar essa imagem mental ajuda muito, favorece a ajuda. Então, nós estamos mandando o fluido vital já criando uma imagem melhor. E aquele fluido vital vai ajudar que ela consiga atingir aquilo que nós desejamos. Ok? Próximo slide, nós figuramos isso. Olha aqui, a pessoa está enferma, mas na hora que eu estou mentalizando ali a pessoa com saúde. Então, criar a imagem mental da pessoa já com saúde. Criar a imagem mental como nós gostaríamos que ela estivesse. Com saúde, bem disposta, calma, sem revolta, sem agressividade, sem os vícios. Se você está pedindo ajuda para alguém que tem vício, já vamos imaginar sem o vício. Então, criar a imagem mental é muito importante. Ok? Vamos lá agora. Tem alguma questão, Edson? Vamos lá, o que a Áurea está dizendo para nós ali. Todas as vezes que vou à casa espírita, eu preciso colocar os nomes daqueles que eu ajudar, ou basta uma só vez? Então, toda vez que você vai à casa espírita, é importante que você coloque os nomes. Tem casa espírita que, se você colocar o nome uma vez, ele dura um mês, né? Dura 3, 4 reuniões. Aí depende da casa espírita. Então, ver qual é a condição da casa espírita, se toda semana aqueles mesmos nomes vão continuar sendo tratados ou tem um tempo. Se a casa espírita diz, não, aqui, a pessoa que coloca o nome na radiação, esse nome fica por 4 semanas, que é o mês. Então, você não vai colocar toda semana, porque senão vai ficar repetido lá. Então, você vai colocar uma vez por mês. Então, depende da questão de como a casa espírita funciona e como que ela trabalha com esses nomes.
Tem casa espírita, então, que é 3 semanas. São 3 reuniões, né, de atividade. Outra é 5, outra é 4. Então, tem que ver como é que funciona essa situação na casa espírita. Ou, se não tem nenhum critério, aí tem que colocar toda a reunião que vai. Já realizei orações e trouxe o irmão para perto de mim. Fiquei péssima. O que faço para não acontecer isso? Então, é isso que nós comentamos há pouco. Irradiação, quando fora da casa espírita, devemos fazer para pessoas que têm necessidade, pessoas que não estão envolvidas com problemas espirituais, porque senão nós vamos atrair espíritos que estão envolvidos naquela situação, e no ambiente doméstico, muitas vezes nós não vamos ter capacidade, depende da situação, de fazer o tratamento, e eles vão ficar perturbando em nossa casa. Se isso aconteceu, agora, vamos à casa espírita, vamos colocar o nome daquela pessoa da qual a gente pediu irradiação e ela foi o que ocasionou isso, para que seja feito um trabalho, uma atividade para encaminhamento dessa entidade. Enquanto isso, procure elevar, melhorar o padrão vibratório seu, o padrão vibratório dos familiares que vivem naquele ambiente, e também converse mentalmente com essa pessoa dizendo, olha, eu quero ajudar, eu quero te ajudar, quero fazer com que você se sinta melhor. Se eu sentir a tua sensação e não foi agradável para mim, eu tenho certeza que para você deve estar sentindo um mal-estar. Então, eu quero te ajudar. Vamos elevar o pensamento em prece. Sempre eu quero te ajudar. Então, eu vou te levar a uma casa espírita para você ser ajudado. Eles conseguem ajudar melhor lá. Então, por isso que tem que ter o cuidado. Eu recomendei de não fazer no Evangelho no Lar e nem nos nossos pedidos para aquelas pessoas que se encontram com problemas espirituais sérios. Problemas de enfermidades, não tem problema nenhum, podemos ajudar. É importante ajudarmos até. Eu cheguei a pensar que não havia necessidade de escrever o nome, ou pensar na pessoa já era o suficiente. A gente vai ver, eu vou passar um exemplo aqui para frente, que é importante, sim, você escrever o nome, justamente para criar todo esse vínculo energético para que a espiritualidade possa atender. Existem a espiritualidade, quando você pensa, você está pensando, só pensando na pessoa, ele já, se é dentro de uma casa espírita, ele já identificar e ajudar. A gente vai ver uma situação dessa aqui para frente. Mas é importante o nome, porque o nome ajuda essa equipe espiritual organiza esse trabalho deles, facilita para eles. Próximo, então, Edson. Nós vamos ver como funciona uma atividade de radiação na casa espírita. Vamos pegar um exemplo agora de uma casa espírita. O trabalho do lado dos espíritos para fazer radiação. Vamos ver como que funciona? Vamos lá. Esse exemplo nós buscamos desse livro aqui, Seara do Bem. Esse livro, ele relata a ação dos espíritos em várias tarefas que eles vão visitar uma casa espírita e vão ver as várias tarefas que estão sendo executadas nessa casa espírita. Mas eles vão falar da irradiação, e eu quero só puxar essa parte da radiação para esse momento aqui, ok? Vamos lá. Então, eles começam dizendo, olha, no livro de radiação ou nas urnas de fichas, que ficam na entrada do salão de palestra da casa espírita, os frequentadores vão lá e registram os nomes e endereços das pessoas que necessitam de ajuda. Então, para facilitar o trabalho dos espíritos, eles usam um aparelho espiritual sobre o livro de radiações, sobre as fichas ali, né? Para identificar a energia do pedido, aquilo que eu comentei há pouco, e o endereço vibratório do paciente. Então, existe equipamento da espiritualidade que eles colocam em cima daquela lista, ou em cima da ficha, e já aparece para eles. Veja aqui, a gente queria saber, como é que os espíritos fazem para ler aquela energia? Existem aparelhos do lado espiritual que fazem isso, que facilitam a vida para eles. Por isso, quanto mais nós pudermos ajudar, melhor, né? Próxima. Então, quando o aparelho é passado sobre o livro, sobre as fichas, primeiro vai saltar na tela a energia do pedido. Aquela energia do que a pessoa precisa, né?
aquele pedido que alguém fez por ele. Vejam, na figura da parte de baixo, eu ampliei ali para vocês verem o que aparece ali. Ó. Lembra que eu falei que fica escrito como fosse uma ficha, identificando todos os dados, o que a pessoa necessita, onde ela está, tudo, né? Então, em seguida, aparece no aparelho o nome da pessoa pela qual foi feito o pedido. E depois aparece o endereço vibratório. Nesse exemplo que está aí, é figurativo, aparece até a foto da pessoa ali que pediu e a foto da pessoa que vai receber a ajuda. Próximo. Então, uma vez identificado o necessitado, os espíritos agora vão ver o que é possível fazer. Está feito, identificado, agora vão ver o que eles podem fazer para ajudar. E, especificamente, nesse exemplo aí, eles identificaram que a mãe que escreveu o nome do filho ali na ficha estava presente na reunião. Então, como ela estava presente ali, já vinculou ela como a que fez o pedido, os espíritos foram ali na reunião, antes de irem lá na casa fazer o atendimento, investigaram na mente dessa mãe para ver melhor o que aquele filho precisava, qual que é o problema que ele enfrentava. Foram pegar mais informações. Veja que interessante, né? Isso está descrito nessa obra, nesse livro que nós estamos vendo. Próxima. Aqui já nós vemos, em sequência, uma equipe espiritual que foi atender, eles viram lá que havia necessidade e foram à casa de uma pessoa que estava enferma, que foi feito o pedido por alguém, e aí a equipe espiritual que estava lá na casa espírita, agora foi até a casa fazer o atendimento a essa pessoa enferma. O pedido foi feito lá na irradiação. Então, veja como é que funciona. E nesse caso específico aí, nós não estamos vendo a participação dos encarnados, dos médiuns, né? Aí é o trabalho espiritual, que a gente vai falar já em seguida agora dessa situação, ok? Então, esse é só um exemplo bem rápido que eu passei. Bom, vamos falar dos tipos de radiação para que a gente consiga entender isso que eu estou falando, né, há algum tempinho já. Então, existe a irradiação espiritual. O que é uma irradiação espiritual? É aquela em que os espíritos vão atuar nesse processo, eles fazem a localização do paciente através do endereço vibratório e encaminham o medicamento apropriado. Nesse caso, não envolve os fluidos vitais dos médicos, que foi o caso do exemplo que nós vimos atrás aqui. Os espíritos vão lá nas fichas, ou na lista, colocam o aparelho que eles têm de identificação de dados lá, né? E vão identificar o que a pessoa precisa e já vão, né, lá no endereço onde a pessoa se encontra, levar o medicamento que ela precisa. Nessa irradiação espiritual, não envolve encarnados. Então, não vai ter, nesse caso, fluidos vitais dos médiuns. Vai ter só os fluidos medicamentosos dos espíritos. Próxima. Esse tipo de irradiação espiritual, é a mais comum utilizada nas casas espíritas, mas nas reuniões de fluidoterapias, no dia do passe, né? Devido ao grande número de inscritos, as fichas de irradiação ficam à frente, ali na entrada. Aí os espíritos vão lá e fazem as identificações. Então, nesse caso, nessas reuniões de fluidoterapias, onde é uma quantidade muito grande de nomes, os espíritos, não, se fosse ler todos os nomes, ia demorar muito. Então, nesse caso, não há participação dos encarnados, só da espiritualidade. Aí temos um outro tipo de irradiação agora. Próxima. Que é a irradiação mista. Nessa modalidade de radiação, os fluidos vitais dos médios vão se somar aos fluidos medicamentosos dos espíritos, que são projetados em direção ao paciente. Então, esse é aquele caso, que nós já vimos alguns desenhos ali atrás, né? Em que o médium vai participar. Ele vai ler o nome, alguém vai ler o nome, a pessoa vai se concentrar, vai fazer uma oração, né, pedindo por aquela pessoa, vai pensar, mentalizar aquela pessoa, e aí vai se juntar, né, a esses fluidos vitais, os fluidos medicamentosos trazidos pela espiritualidade, que aí a pessoa vai saber. Então, nesse caso, a radiação a gente chama de radiação mista. Quando é só espiritual, não há participação de encarnados. Quando
Isso acontece nas reuniões em que tem grande quantidade de nomes para irradiação. Aí é só espiritual. Mas quando já são tratamentos mais específicos, próxima, que é o caso da irradiação que é feita nas reuniões mediúnicas, por exemplo, reunião mediúnica é feita irradiação para alguns casos específicos. Então, nesse caso, devido ao número menor de inscritos, já há participação dos encarnados. E, nesse caso, a irradiação é a mista, porque ao médium ali, alguém vai ser designado ali, vai ler os nomes e vai aí os médios vão mentalizar aquela pessoa e vão irradiar em direção àquela pessoa, ok? Isso acontece quando a gente está fora da casa espírita também. Então, quando a gente vai fazer a nossa prece diária, né, vai orar por alguém, nós vamos fazer, de certa forma, a irradiação mista. Vamos fazer uma prece intercessória, que nada mais é do que uma irradiação, e alguém vai atender esse nosso pedido, levando o medicamento espiritual, somando-se aos nossos fluidos vitais nesse atendimento, ok? Aqui vamos falar agora, foi comentado agora há pouco pela Áurea, a questão o que colocar ali de informações, né, na ficha. Vamos ver sobre isso agora. Então, na irradiação espiritual, que é aquela comumente utilizada nas reuniões de fluidoterapia, em que só participam os espíritos, nesse caso, somente o nome do paciente é suficiente. Por quê? Porque os espíritos vão encontrar o paciente pelo endereço vibratório. Na irradiação espiritual, então, não é necessário se anotar o endereço, porque a pessoa que está escrevendo o nome ali está impregnando energias do que a pessoa precisa e automaticamente ela vai impregnar o endereço, porque ela está pensando na pessoa, vai impregnar o endereço vibratório. Então, nesse caso, quando é irradiação espiritual, não há necessidade de endereço, se está encarnado ou desencarnado, nada. Basta a pessoa pensar, né, ter o nome e quem escreveu pensar no momento que foi escrito aquele nome. Ou a hora que se ela escreveu ou se ela ditou para ser escrito. Próximo. Então, mesmo na irradiação mista, para os espíritos, o essencial é apenas o nome. Agora, como na irradiação mista, que é feita daí nos trabalhos mediúnicos, como há a participação dos médios encarnados, aí se faz necessário mais algumas informações além do nome, porque a pessoa precisa criar uma imagem mental do paciente. Então, para facilitar, né, essa criação de imagem mental, então, que informações a mais? Por exemplo, a idade, o endereço onde ela se encontra, se está hospitalizada, está em casa, se é encarnado, se é desencarnado. Aí, para os encarnados, para os médios é necessário esse tipo de informações. Para os espíritos, basta o nome. Então, quando a irradiação é espiritual, que só os espíritos vão participar, basta o nome. Quando é irradiação mista, que vai participar os encarnados, que é a que você faz em trabalhos mediúnicos, por exemplo, aí você precisa de mais dados para você criar aquela imagem mental. Ok? Importantíssimo, lembrando que essas informações do paciente devem ficar restritas ao grupo mediúnico. Informações pessoais não devem ser ficado em público. Por exemplo, naquela ficha que fica no salão de palestras. Lá deve ficar, a ficha é melhor porque a ficha, cada um preenche a sua. Numa lista, muitas vezes a pessoa começa a ler, fulano aqui está pedindo irradiação, né? Então, tem que ter cuidado com os dados das pessoas, dos pacientes, daqueles que estão na lista de pedidos de radiação. Próxima. E para quem irradia, tem alguma necessidade especial, alguma condição especial? Próxima, Edson. As condições de quem irradia, quem vai fazer irradiação, o que precisa ter? Então, a pessoa que irradia deve cultivar bons sentimentos, bons pensamentos,
viver uma vida boa, de bons atos, para que ela tenha sempre uma energia vital, bons pensamentos, bons sentimentos e uma energia vital apropriada para a ajuda. Então, criando assim, então, fluidos, uma quantidade de fluidos agradáveis e salutares que poderão ser dirigidos através da vontade para as outras pessoas. Então, o que precisa? Qual que é a condição para uma pessoa irradiar? Que ela tenha, né, que ela cultive bons pensamentos, bons sentimentos, não tenha vícios, é importante, porque os vícios, as substâncias químicas que estão, né, no que ela tem vício, né, seja álcool, seja cigarro, seja o que for, vai se impregnar junto aos seus fluidos vitais. E isso pode atrapalhar a pessoa. Pode passar fluido vital contaminado para o paciente, que em vez de ser salutar, como a gente viu ali, ele não vai ser tão salutar assim, né? Próxima. Nós encontramos no livro Missionários da Luz, capítulo 19, algumas informações, né, que foi passado para o André Luiz sobre essa questão da condição do médium, né, de quem irradia. Então, diz assim, isso aqui era sobre passe, né, mas que cabe aqui para a irradiação também. Não é possível fornecer forças construtivas a alguém, ainda mesmo na condição de instrumento útil, se fazemos sistemático desperdício das irradiações vitais. Quando você fala em desperdício, né, de irradiações vitais, é aquela pessoa que tem mágoa excessiva, paixão desvairada, inquietude obsidente, constituem barreiras, isso constitui barreiras que impedem a passagem de energias auxiliadoras. Então, uma pessoa que também tem mágoa, não tem vício, mas tem mágoa. É uma pessoa que não está totalmente equilibrada, ela está com problemas sérios de relacionamento com outras pessoas. Tudo isso contamina os fluidos vitais. As suas irradiações vitais não vão ser salutares. E aí ele complementa embaixo, por outro lado, é preciso examinar também as necessidades fisiológicas. Então, mágoa excessiva, paixão, isso é tudo coisas, né? São sentimentos que o espírito cria, alimenta. Agora, e a parte fisiológica, a parte física? Se a pessoa não tiver uma boa saúde, não estiver bem de saúde, como é que ela vai irradiar? Se ela tiver vícios, como é que ela vai irradiar? Então, isso está no livro Missionários da Luz, capítulo 19. Né? Condições de quem irradia. A pessoa tem que estar em condições boas de cultivar bons pensamentos, bons sentimentos, para formar uma atmosfera psíquica boa, né? Agora, vamos falar um pouquinho das dificuldades dos espíritos no serviço de socorro. Aquilo que o Carlos começou a falar, né? Nos perguntou lá no início, e nós falamos, né, que ao preparo da pessoa para receber essa ajuda. Então, vamos começar a falar a dificuldade que os espíritos têm quando chegam lá na casa do paciente. Nós estamos pedindo por alguém. E essa pessoa não está se preparando. E essa pessoa não está se preparando para receber essa ajuda. Então, os espíritos, né, têm uma série de dificuldades para receber, para atender essas pessoas. Próximo ali. Então, a gente vai ter situações em que os espíritos vão chegar, próximo slide, vão chegar e vão encontrar uma casa, né, uma casa ali em grande desequilíbrio mental e espiritual do ambiente. Ali eu coloquei alguns espíritos ali perturbando o lar, né? Isso, quando a equipe espiritual que quer ajudar chega numa casa e encontra um ambiente muito desfavorável, eles vão tentar ajudar. Lembra que eu falei, quando a pessoa ela está receptiva, ela recebe tudo o que foi preparado para ela. Mas quando ela não está receptiva, ela pode
diminuir muito o benefício que foi preparado para ela receber. Próximo. Também, às vezes, a espiritualidade chega na casa e o enfermo está lá, em conversações maledicentes, fazendo intriga, fazendo fofoca, criando calor. Está lá, o paciente queria receber ajuda, está ele criando uma situação muito desagradável com outra pessoa, o que não é conveniente. Próximo. A espiritualidade chega e lá encontra a pessoa que ia ser ajudada em uma violenta discussão, seja política, esportiva, mas está lá discutindo, toda desequilibrada, toda atrapalhada. Como é que eles vão ajudar essa pessoa? Eles vão ter dificuldades, né? Também pode encontrar irmãos que chegam lá, estão lá, fazendo uso de alguma substância química que vai prejudicar imensamente aquele medicamento que iriam passar para ele. Vai neutralizar o medicamento. Próxima. Também pode encontrar, muitas vezes, um lar onde o casal discutiu, a família discutiram lá. Então, o ambiente carregado de fluidos agressivos. Então, tudo isso cria uma dificuldade para os espíritos. Então, é evidente, né, que os desencarnados, a equipe que chegou naquele lar, vai encontrar uma dificuldade enorme para socorrer aquele enfermo. Então, é importante que nós consiga, se possível, sempre orientar a pessoa que vai receber. Claro, se nós queremos ajudar alguém que não quer saber de ir na casa espírita, não quer saber melhorar, é uma situação, os espíritos vão se adequar. Mas é ideal que aquela pessoa que nós consiga pedir para ela se preparar para receber, naquele horário, a ajuda espiritual, vai ser muito melhor para a espiritualidade. Próximo. Por isso, a gente vai encontrar, então, essa orientação, né? Para que a pessoa possa receber aquela ajuda para obter a cura do que necessita. Próxima. Então, para a radiação ter uma maior eficácia, a espiritualidade diz para nós, olha, se o paciente ficar receptivo, naquele horário que nós vamos estar lá, que ele possa estar vibrando mentalmente, se ele puder estar em estado de prece, fazendo uma boa leitura, ele se colocar receptivo numa vibração, sair daquele padrão vibratório, lembra nós falamos do padrão vibratório no início? E melhorar, elevar o seu padrão vibratório, através de uma boa leitura, através de uma prece. E também, além de ele se preparar para aquele momento, mas para que ele esteja disposto a fazer mudanças, a se melhorar espiritualmente. Então, a pessoa que se propõe a mudar o seu modo de comportamento, né? Deixar de ter pensamentos tão negativos, para que a irradiação não fique uma coisa passageira. Não adianta receber só naquele momento e melhorou voltar a fazer as coisas erradas. Então, a eficácia da irradiação vai ser muito melhor se a pessoa também estiver disposta a melhorar-se no seu comportamento. Então, no dia da irradiação, dia e horário aproximado, vamos dizer, olha, tal dia, tal horário vai ser feita a irradiação. Então, que a pessoa possa recolher-se em oração, evitar discussões, desentendimentos, evitar que o ambiente fique negativo e evitar intoxicar-se com as substâncias químicas que criam realmente muitos impedimentos aos fluidos medicamentosos. Ok? Bom, essas foram as recomendações, né, que a gente passou para que a pessoa possa receber melhor. E agora, quando a gente quer ajudar uma pessoa que não está se ajudando ou não quer se ajudar, será que a radiação vai dar certo também? Será que vai surtir efeito? Mesmo que a pessoa não se ajude, ela vai receber o benefício da radiação? Aqui, nós queremos lembrar aquela situação muito importante. Nós falamos de frequência, agora há pouco, de ondas curtas, ondas, né, longas, tal. Então, pela frequência, as energias positivas, todas elas têm alta frequência, ondas curtas.
Então, as energias positivas serão sempre mais altas e rápidas. Elas alcançam as energias negativas. Então, se eu estou fazendo uma radiação para alguém, e esse alguém não está se ajudando, então, primeira coisa que nós temos que lembrar, as energias positivas, elas sempre alcançam aquelas energias negativas e as energias positivas eliminam as energias negativas. Gradativamente vão eliminando. Eu estou mandando energia positiva e a pessoa produzindo energia negativa. Vai ajudar? Vai, porque a energia positiva que eu estou mandando vai sempre dissolvendo, eliminando aquela energia negativa que a pessoa está produzindo. Então, nós só somos atingidos por energias negativas se nós aceitarmos. Se nós somente quisermos energias negativas, aí nós vamos ser atingidos por elas. Mas pelas leis naturais, leis divinas, como é que funciona? O bem sempre nos alcança, nós queira ou não. O mal só nos alcança se nós quisermos. Por isso, quando a gente quer ajudar alguém, e esse alguém não quer se ajudar, mas nós estamos dirigindo energias boas, pensamentos bons, vontade de ajudar essa pessoa, essa energia positiva vai alcançá-lo, vai ajudar, vai ter efeito positivo, sim, para essa pessoa. Próxima. Então, isso quer dizer que vale a pena irradiar mesmo quando a pessoa não se ajuda? Com certeza, vale sim. Só que nós temos que fazer nessa sequência que eu estou falando aqui, mostrando aqui agora. Primeiro, ajudar em pensamento, que é orar, irradiar pela pessoa. Quando a pessoa estiver melhor, eu consigo conversar com ela. Quando ela estiver melhor, eu consigo atender, ajudar ela, chegar a ela e fazer com que ela mude as suas ações, né? Mude o seu comportamento. Como é que a gente ajuda em pensamento? Vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que fazer, próxima, para ajudar em pensamento, é orar por essa pessoa, é mentalizar essa pessoa como eu quero que ela estivesse, é irradiar para ela. Então, eu começo fazendo a prece. Uma prece já vai começar a mudar essa pessoa. Eu criei essa ideia aqui, então, que a aura amarelinha seria uma aura melhor, a aura vermelhinha seria uma aura negativa. E eu quero ajudar essa pessoa. O que eu faço? Primeiro em pensamento, vou começar a orar por essa pessoa, irradiar por essa pessoa. Próxima. Então, isso. Aí, eu vou mentalizar a pessoa que nós queremos ajudar, imaginando-a como nós gostaríamos que ela fosse. E orar muito por ela. Orar fervorosamente para que ela receba aquela ajuda. Então, essa emissão de energia positiva, ela vai começar aos poucos a destruir as energia negativa que aquela outra pessoa tem. Essas energias negativas vão começar a minar. Veja o que está acontecendo ali, né? A aura vermelha começando a aparecer vários pontos amarelinhos já. E com o passar dos dias, nós vamos notar que vai começar essa pessoa a mudar. E aí nós chegamos nesse ponto em que nós conseguimos já diluir aquela carga de energia negativa que a pessoa tinha. Ela já vai começar a mudar a sua forma de pensamento, porque já não está aquela carga energética negativa nos seus pensamentos. Então, ela já vai começar a ter mais lucidez no que ela pensa, no que ela sente. E, nesse caso, essa pessoa já vai começar a solicitar ajuda, ela vai pedir ajuda. E a espiritualidade vai fazer com que ela peça ajuda para quem? Para quem está ajudando ela. Então, essa pessoa vai pedir ajuda para nós. Olha, não aguento mais o que estou fazendo, não aguento mais o vício que eu tinha. Olha, já não tem nem o copo na mão dele mais. Eu não aguento mais o vício que eu tinha. Eu não aguento mais esse comportamento. E aí, nesse momento é a hora da gente conversar com essa pessoa, se colocar à disposição para ajudá-la, né? Estender a mão, que é o próximo passo agora.
Próxima. Aí nós vamos estender a mão caridosa, convidá-la para o trabalho, né, os estudos da casa espírita. É não ter ódio, nem rancor, nem desejo de vingança pelo que ela fez, e sim ajudar, facilitar as reconciliações. Isso é muito importante. Vejam como a gente pode ajudar também quem não quer ser ajudado. Irradiar para quem ainda está com dificuldade. Quanta coisa nós podemos fazer em prol dos outros. A irradiação é uma das fluidoterapias muito importantes da casa espírita. Para aqueles que não podem ir porque estão com alguma dificuldade, são frequentadores, mas agora estão com alguma dificuldade. Estão precisando de uma ajuda, estão enfermos, então a gente pode ajudá-los. E também para aqueles que não estão num caminho melhor, não frequentam a casa espírita, mas a gente quer ajudar, né? Isso é muito importante. Vamos ver o que a Cristina está colocando para nós aqui. Deixar um livro de oração dentro de casa seria apropriado? Conheço pessoas que fazem. Claro, qualquer coisa boa, deixe. As pessoas, muitas vezes, quando a gente pede para elas lerem, elas não querem. Elas têm orgulho. Elas são muito orgulhosas. Não, na tua frente não fazem. Mas deixe um livro lá para você ler. Essas pessoas escondidas, muitas vezes, leem. Elas querem aprender, mas o orgulho impede delas pedirem. Então, isso às vezes facilita, sim. Já tive casos, você falou que algumas pessoas fazem isso, você conhece, eu também conheço, e que deu grandes resultados esse tipo de situação. Deixa um livrinho lá como quem não quer nada. As pessoas, quando a gente não está percebendo, não está olhando, elas vão e buscam. Isso também ajuda, Cristina. Uma coisa mais atual que começou a aparecer agora, principalmente com a questão da pandemia, é a questão virtual. E a gente encontra muitos sites oferecendo irradiação virtual, inclusive o site da Federação Espírita Brasileira, em que há uma reunião, né, que eles estão colocando ali em virtude do cenário atual, que nos impede de intensificação de vibrações. Isso foi colocado já no início da pandemia. Então, eles abriram irradiações através de forma virtual, né, ao público que interessasse participar. Próxima. O que a gente deve, né, ter em mente, aí dá uns enter aí, Edson, para colocar algumas coisas. Eu não vi que tinha esse mecanismo, mas aí. Acho que dê mais um. Aí, agora sim. Muitas casas espíritas estão colocando nos seus sites essa questão da irradiação virtual. O que se deve ter cuidado nesse momento a gente já vai falar da irradiação, mas uma coisa muito importante é que tenha segurança dos sigilos e dados das pessoas que vão colocar lá para não vazar para as redes sociais. Tá? Isso é uma questão de segurança, um cuidado que você deve ter nessa questão. Mas vamos falar da parte da radiação virtual. Como é que fica o endereço vibratório nessa questão da irradiação virtual? Como fazer que o endereço vibratório fique gravado no momento da solicitação virtual? Então, deve ter aí uma orientação para que o solicitante, na hora que vai digitar, porque não importa se eu estou escrevendo ou digitando, na hora que for feita a digitação do nome, o solicitante, no caso a pessoa que está pedindo, mentalize a pessoa, ou o espírito, que já estiver desencarnado, né, que está com essa necessidade. Mentalize. E aí, faça, né? Até eu estou orientando ali que faça uma pequena oração para ela e digite as informações sempre mentalizando-a. Então, a hora que você vai digitar o nome, mentalize a pessoa e digite o nome. Então, até próxima, até tenho alguns exemplos, eu peguei na internet, isso não é coisa que eu criei, eu peguei só para ter demonstração, um modelo de radiação virtual, onde, o que eles pedem aqui? O nome da pessoa para quem vai se irradiar, e aqui eles pedem a situação, você está encarnado ou desencarnado, ali tem a opçãozinha de colocar ali, né? Daí o endereço,
onde a pessoa se situa e a idade. Então, esse é um modelo, né, de pedido para modelo de radiação virtual, aonde pode ser usado, né, nessa situação. O que precisa? Se for para uma reunião, se essa ficha for para a reunião de fluidoterapia, aquela reunião onde tem bastante atividade, bastaria o nome para os espíritos que eles se encarregariam de fazer o encaminhamento da irradiação, né, o atendimento. Se for para aquelas... daí na casa espírita encaminham para o atendimento nos grupos mediúnicos, onde daí vai haver a participação dos médios, aí, no caso, seria necessário essas informações aí, né? O nome, se é encarnado, desencarnado, e se é encarnado, o endereço, e aí pede a idade para a pessoa poder mentalizar mais ou menos, criar uma imagem mental da pessoa. Então, é isso, basicamente, essas informações aí. Bom, aqui eu coloquei uma informação, eu já vou comentar sobre essa informação. Então, sobre radiação, nesse último slide que nós terminamos ali, né, onde parou o assunto de radiação. Esse aqui é um aviso que eu queria passar para o pessoal, que foi perguntar, uma das perguntas que eu vi depois no chat, né, eu tenho acesso ao chat depois, se eu conhecia algum curso de passe, né, magnético. E aí nós estamos passando uma informação de que na Sociedade Espírita Os Mensageiros da Paz, eles têm um curso, e eles se reúnem mensalmente, sempre no último sábado de cada mês, das 13 às 15 horas. E aí tem até uma ficha de inscrição, uma informação ali, tem um WhatsApp. Esse mesmo slide, essa mesma mensagem está lá no nosso blog, Mediunidade Sem Preconceito, para quem quiser pegar mais detalhes dessa informação. Então, eu só estou passando uma informação que foi solicitada numa reunião anterior, se a gente conhecia algum curso sobre passe magnético. Então, tem aqui em Curitiba, e a Sociedade Espíritos Mensageiros da Paz, ele faz esse atendimento no último, esses cursos, né, esses estudos, no último sábado do mês, das 13 às 15 horas. Ok? Vamos lá. O que o Carlos colocou para nós? Para participar de um grupo de radiações, é suficiente apenas boa vontade ou o candidato precisa de formação e qualificação? Os mesmos critérios, Carlos, para participar, que a pessoa precisa para participar de um grupo de passes, para ser fluidoterapeuta, né, de passes, é o mesmo critério para a irradiação também, que a pessoa deve ter boa vontade, sem dúvida, mas um conhecimento mínimo da doutrina espírita, uma formação, não uma formação e uma qualificação, mas conhecimento, no mínimo, que oriente ela a ter, né, bons procedimentos ali, que a pessoa se prepare bem para cultivar, né, bons pensamentos, que ela aprenda a importância e o valor de ter bons pensamentos, bons sentimentos, que ela procure fazer a sua melhora espiritual constantemente, que ela evite os vícios. Esses preparos a pessoa precisa ter orientação. E, claro, conhecimento, como a gente está aqui estudando, quantas informações aqui nós discutimos e vimos hoje. A pessoa tem que ter esse conhecimento para poder ajudar mais. Quanto mais se conhece, mais nós ampliamos o nosso potencial de ajuda. Tranquilo, Edson? É isso, né, meu amigo? Eu acho que as dúvidas dos nossos colegas aqui do chat, você já tem a impressão que esclareceu todas. Então, fica aí a palavra com você para fazer esse fechamento, né? Convidar aqui o pessoal, né, no próximo encontro nosso, que vai ser dia 7 de julho, né? 7 de julho, vamos falar sobre o atendimento fraterno, que não deixa de ser uma atividade da fluidoterapia espírita, porque é uma forma de nós ajudarmos as pessoas
que muitos precisam, às vezes, pôr para fora, conversar, para poder ser orientado naquilo que realmente precisa. E a casa espírita tem pessoas especializadas, preparadas para esse atendimento fraterno. Então, convido a vocês para dia 7 de julho estar conosco para conversarmos sobre essa fluidoterapia, que é um atendimento muito importante, o atendimento fraterno. E o atendimento fraterno, eu até coloco que ele é tão importante quanto o atendimento de um trabalho mediúnico. No trabalho mediúnico, a gente conversa com os espíritos, orientando o procedimento que ele deve ter para melhorar a sua situação. Muitos desses desencarnados que vêm nos trabalhos mediúnicos, eles poderiam ter sido orientados quando encarnados. É verdade. Então, o atendimento fraterno é justamente para nós orientarmos a pessoa para que ela aproveite a encarnação que está vivendo, para que não, depois que desencarnar, vinha pedir socorro na casa espírita. Por que não agora, enquanto estamos a caminho? Se você tem alguma dificuldade, alguma necessidade, precisa de uma orientação, a casa espírita tem essa atividade, que é justamente o atendimento fraterno, do qual nós convidamos para o dia 7 de julho. Esperamos que não esteja, né, tão frio assim, né? Igual estamos hoje, né? Isso mesmo. Mas mesmo assim, a gente esquenta o nosso espírito através das nossas conversas. Mesmo se tiver frio, nós estaremos aqui, com certeza os nossos amigos aqui, colegas de estudos, também estarão, né, Edivaldo? Meu amigo, deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui, que é a respeito do tema estudado hoje. Essas cirurgias espirituais que algumas fazem, algumas casas espíritas fazem, não deixa de ser uma irradiação, né? Essas feitas à distância, como tem uma casa lá no Rio que recebe muitas cartas das pessoas. É Tupiara, né? Isso. Se assemelha à irradiação esse tipo de trabalho feito? Esse se assemelha, só que daí vai haver uma intervenção espiritual mais intensa. Aí não é só o medicamento. Aí vai haver uma intervenção espiritual. E aí já é feito por espírito. Nós vamos falar disso aqui, ó. O mecanismo da cura espiritual, no dia 4 de agosto. Legal. Ah, tá lá, 4 de agosto. Opa! A gente vai falar sobre essas atividades de curas espirituais. Aqui, tá aqui, mecanismo. Ah, beleza. Então não vamos nem dar spoiler agora. Vamos deixar para o pessoal vir em 4 de agosto. Tá bom. Então, meu querido, é com você. Você fica à vontade aí para já nos endereçar, né, para o eu queria fazer um convite agora para todos. Nós vamos eu queria convidar vocês, para todos que estão conosco, para nós fazermos um ensaio prático de irradiação agora. Eu vou fazer a prece, né, que vai servir como prece final, mas que seja uma prece onde cada um que está agora em seus locais mentalizem, durante a prece, alguém que vocês queiram ajudar, alguém que tenha necessidade de vocês, nesse momento, é uma pessoa que está precisando do nosso amparo, do nosso atendimento. Então, enquanto eu faço a prece, vão mentalizando essa pessoa. E essa prece que eu vou fazer é uma prece que vocês podem, com o tempo, é um exemplo de prece para vocês, como que vocês fariam num pedido de irradiação. Tá? Então, apenas um modelo, né? Vamos fazer isso? Fazemos a prece agora e, na sequência, daí nós conversamos mais sobre diversas situações ali. Então, vamos lá. Primeiro, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade muito importante de estarmos juntos aqui estudando. E essa oportunidade é muito, mas muito valiosa para todos nós. Então, vamos, nesse momento, escolham uma pessoa do seu convívio que estejam precisando muito de ajuda, que esteja precisando de uma mão estendida nesse momento. Comece, agora você já escolheu a pessoa,
Comece a mentalizar essa pessoa. Mas mentalize agora a pessoa como você gostaria que ela estivesse. Não imagine ela com o problema que ela apresenta. Imagine ela sem esse problema. E nós vamos fazer uma prece pedindo por essa pessoa, para que ela receba fluidos, medicamentos que propiciem para ela um conforto, um bem-estar, traga coragem, traga saúde, traga equilíbrio, paciência, força, para ela poder enfrentar toda essa situação. Então vamos pedir ao nosso Pai: Senhor, não te pedimos a isenção das provas que são necessárias, mas apelamos para a sua misericórdia. Que neste momento direcionamos nossos pensamentos para esta pessoa tão querida de nós e que queremos que ela receba a nossa ajuda. Que Dr. Bezerra de Menezes e suas falanges de espíritos de luz visitem os lares de todos os doentes, levando energia curativa e bálsamos de paz e de amor. Que todos que enfrentam as doenças do corpo físico, e também as doenças do espírito, busquem em Deus a força para continuar a lutar. Que as dores que puderem ser amenizadas, sejam amenizadas. Que as feridas que puderem ser cicatrizadas, sejam cicatrizadas. Que as doenças que puderem ser curadas, sejam curadas. Que toda doença, nós sabemos que traz aos que sofrem muito aprendizado espiritual. Que o Mestre Jesus envolva a todos com sua luz, que inspire a todos coragem, resignação, conforto, coragem, saúde e equilíbrio, paciência e força para vencer as provas. Que a espiritualidade maior derrame uma chuva de energias curativas sobre os lares dos doentes e sobre todos os leitos hospitalares. Que cada um que nós estamos pensando neste momento, direcionando a nossa vontade, os nossos sentimentos, recebam a ajuda que tanto necessitam. Que assim seja. Obrigado, Senhor. Assim seja, meu amigo. Muito bem. Como estamos? Tem muita gente de muitos lugares? Vamos ver aí, né? Você tem a tua relaçãozinha. Eu tenho, mas eu não consigo ter a agradecendo. visão que você tem aí, né? O pessoal que se identificou lá foi, em síntese, foi aquele pessoal no início que a gente colocou os nomes, né? Bom, então vamos à nossa lista aqui, né? Isso. Nós agradecemos, Carlos, a vocês também por estarem sempre conosco, né? E isso tudo nos incentiva a estudarmos para nós compartilharmos o conhecimento com todo mundo, né? É muito grato. Então, eu queria lembrar dos nossos irmãos lá de Recife, que estão conosco sempre, de Barbacena, Minas Gerais, de Contagem, que é o Guilherme e a Adriana, que sempre estão conosco, muito queridos, de Belo Horizonte, de Conselheiro Lafayette, lá em Minas Gerais, de Niterói, Rio de Janeiro, de Campinas, São Paulo,
Também temos os nossos queridos irmãos aqui do nosso litoral do Paraná, né? De Paranaguá, de Matinhos, de Pontal do Paraná, de Guaratuba. É onde a gente se encontra, é uma família, esse pessoal todo, esses irmãos e irmãs do litoral. Se sentimos em casa ali. Também nossos queridos irmãos de Ponta Grossa, hoje, né, lá, a Lila de Papanduva está em Ponta Grossa, na casa da outra prima, irmã dela, Ivete, com a tia Dina. Um abraço para vocês aí. Eu sei que vocês precisam também de bastante irradiação, né? Então vamos irradiar, vamos mandar as nossas vibrações positivas para vocês aí em Ponta Grossa. Nossos irmãos de São Mateus do Sul, lá nós temos o Centro Espírita Manuel Figueira Neto, a Fraternidade Espírita José Matias Ferreira, o Núcleo Espírita Caminheiros da Luz. São casas que a gente sempre está junto desse pessoal lá em São Mateus do Sul. Pessoal de Pato Branco, nossos queridos irmãos de União da Vitória e Porto União, o Sérgio, né? Tanta gente queridas que sempre estão conosco. Ali pertinho, já entrando em Santa Catarina agora, né? Vamos falar de Irineópolis, Três Barras, Canoinhas, Concórdia. Nossos queridos irmãos dessa região ali também, pessoal muito fraterno, né? Pessoal de Itaiópolis, onde eu tenho meu reduto, onde eu nasci, queridas tias, queridos primos, queridos tios, todos ficamos muito felizes de vocês estarem conosco. O pessoal ali de Poço Claro, que é um distrito de Itaiópolis também, um pessoal fantástico, né? Pessoal de Mafra e Rio Negro, também nosso grande abraço para vocês. Pessoal de Itapuá, Santa Catarina, pessoal de Araquari, o Elcio, meu irmão ali de Balneário Pissarras, os amigos da Penha ali, Florianópolis, Palhoça, de Rio do Sul, pessoal de Brasília, Nice, né? Querida prima também, pessoal de Redenção lá no Pará, um abraço para vocês. E o pessoal de Los Angeles, Estados Unidos, de Portugal, que sempre estão conosco, e não esquecendo nossos irmãos aqui de Curitiba, sem dúvida, do Caminheiros do Bem, do Mensageiros da Paz, do Fraternidade, do Capo, do Luz do Evangelho, Semeador da Verdade, e o pessoal do SECAB, a Liderar Alcária também. Um abraço muito grande para vocês, por sempre vocês estarem conosco. Ficamos muito felizes com isso. E espero vocês também, né, sempre conosco aqui. Legal. Diga lá, Edson. Legal, pessoal agradecendo aqui, deixando boa noite, né? Opa, esse aqui é do Caminheiros, agradecendo a participação. São Mateus do Sul, minha cidade. Olha, a chefe Sandra é de São Mateus. Legal, gente. Então, a União Espíritos Caminheiros do Bem também agradece a todos pela participação, pela contribuição que fizeram, com as questões, com comentários, com perguntas, e agradece em especial sempre a esse irmão querido, Edivaldo, que todo início de mês está conosco aqui, nos trazendo todos esses conhecimentos, essas informações tão importantes, né, Edivaldo, que a nossa doutrina nos fornece. Então, a gratidão da nossa casa a você e a todos que estiveram conosco. E a minha gratidão a vocês aí do Caminheiros, que são uma equipe fantástica também, e sempre estão junto conosco. Você é um irmão, um camarada, né? Irmão de fé, irmão, camarada. É uma alegria, meu querido, a gente se encontrar aí uma vez por mês, pelo menos, né? Estamos juntos aí. Então, um grande abraço, né? Caloroso abraço, Edivaldo, para você, para todos que estão presentes. Um abraço forte. Beijo. Vamos se aquecer se abraçando. Isso, beijo a todos e até dia 7 de julho, com atendimento fraterno. Tchau, gente, uma boa noite a todos, uma excelente final de semana a todos nós.